Como falar bem em público? Essa pode ser um dos maiores desejos de muitas pessoas, porém também deve ser um dos maiores medos de outras pessoas. É natural que as pessoas tenham medo de falar em público, se apresentar, trazer a sua forma e as suas habilidades. Mas existem pesquisas que dizem que as pessoas têm mais medo de falar em público do que a própria morte, para você ver o grau de complexidade que as pessoas têm para que possam falar bem em público. Mas aqui nesse vídeo eu vou apresentar alguns métodos e algumas explicações que podem contribuir para o seu desenvolvimento e fazer com que você fale cada vez melhor em público. Meu nome é Luciano e esse canal é voltado para desenvolvimento pessoal, disciplina, dicas práticas para que a sua vida mude para melhor, ok? Não se esqueça desde já se inscrever aqui no canal. Vamos lá. Falar bem em público não é algo natural, é algo que precisa ser exercitado. Ninguém nasce sabendo as diversas técnicas. Algumas pessoas têm uma naturalidade de falar bem em público, mas são raros os casos. Por isso que é importante você praticar. Quanto mais você pratica, melhor você exercita e a sua praticidade, a sua forma de falar acaba sendo muito melhor. Então aqui você vai aprender e entender o quão importante é falar bem em público e quais os benefícios que isso traz. Primeiro ponto que você precisa colocar em prática: faça de tudo para você aumentar o seu repertório comportamental. Sim, você precisa aumentar a sua base de repertório comportamental a partir do momento que você se expõe a doses seguras de um certo risco e essas coisas são positivas para você. Como que você vai aumentar essas doses comportamentais de risco? Convivências, você precisa sempre vivenciar coisas novas. Conforme você vivencia coisas novas, as possibilidades de você conseguir e ter um repertório maior, tanto de fala quanto de intelecto, é maior. E todas as vezes que você sabe o que falar, você se comunica melhor, você tem maior facilidade de falar bem em público. A dificuldade é que muitas pessoas não conseguem se comunicar bem porque elas não têm o que falar. Como que você vai se comunicar num público que tem um poder aquisitivo maior se você não tem nenhuma experiência para passar? E as pessoas, elas gostam de ouvir histórias, só que história que você pode apresentar? Então é muito importante, se exponha a doses seguras de repertório comportamental, tenha vivências, adquira conhecimento para que você possa apresentar para as pessoas. 2. Se exponha a doses seguras de exposição ao público, principalmente desconhecido. Vou dar o seguinte exemplo. Todas as vezes que você vai em um mercado, vai em uma padaria ou vai em qualquer ambiente que tenha público e de preferência público desconhecido, chegue lá, bom dia, boa tarde, boa noite. E a partir desse momento o fato de você ser educado, o fato de você se expor a isso, falar com a pessoa dessa forma com um desconhecido, isso aumenta a sua capacidade de autoridade, a sua capacidade de comunicação, a sua capacidade de conversar com pessoas desconhecidas. Porque falar com o público, a maioria das vezes vai ser conversar com desconhecidos. E para que essa facilidade aumente, você precisa se expor a doses seguras. E essas pequenas doses vão fazer diferença muito grande na sua vida. Então, se expondo de forma segura, falando com o público desconhecido, vai te ajudar demais a mudar totalmente o seu repertório, a mudar totalmente a sua confiança. Porque para falar bem público, antes de tudo, você precisa ter confiança e propriedade no que você diz. 3. Nunca negue palco. Exatamente. Como que você vai falar bem público se diversos momentos você pode parar para pensar agora, imaginar e lembrar que você teve a oportunidade de falar em público, falar para 2, 3 pessoas numa reunião no trabalho, falar num ambiente, numa comunidade, falar num ambiente congregacional, falar na empresa, na rua, não importa. Todas as vezes que você nega público, acontece duas coisas. Você perde a oportunidade de adquirir a habilidade de falar bem público e também você aumenta as suas chances de se sentir mais inseguro. Você perde confiança. Então é muito importante. Teve um ambiente, teve uma oportunidade para falar em público, aceite. Por mais que você não tenha a maior capacidade possível de se comunicar, faça isso, que a probabilidade de fazer com que você melhore é ainda maior. Então faça isso. Não negue público. Aproveite todas as oportunidades. Se às vezes é 5 minutos antes de uma reunião, você não tem o conhecimento necessário, pegue e folhe rápido. Mas o fato de você cada vez se expor mais em público
mais confiança você vai ter e todas as vezes que tiver a oportunidade de você falar em público, você vai ter a capacidade de gerir e se desenrolar com muita facilidade, ok? Quarto e por último, evite remédios, calmantes ou qualquer coisa que diminua a sua ansiedade. Por que você deve fazer isso? Porque você acaba se tornando dependente desses remédios. E por conta disso, isso se torna uma muleta na sua vida. Toda vez que você se sentir sobrecarregado, cansado ou vai se sentir ansioso por apresentação no público, vai fazer com que você dependa desses remédios. E essa dependência é extremamente ruim para a sua vida. Por isso que é importante. Teve a oportunidade de falar em público, não negue. Enfrente essa ansiedade, que é super normal falar em público e sentir uma ansiedade. Essa ansiedade é normal, mas se você ficar dependente dos remédios, as chances com que você vá se desenvolver são mínimas. Então, houve a possibilidade, negue. Negue a todo custo, porque cada vez que você se exercita, melhor você fica, ok? Foram apenas 4 dicas fáceis, fundamentais, que vão mudar a sua vida completamente. Você vai fazer, vai se comunicar cada vez melhor, ok? Eu preciso da sua ajuda para que esse canal cresça cada dia mais. Então não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal e eu te espero na próxima.